Olá, galera! Bom, hoje vamos ver uma entrevista que eu consegui fazer lá na BGS desse ano com o Marcelo Tavares. Sim, a grande mente que se encontra por trás da organização da BGS. Ele me deu a honra de bater um papo com ele e conversar um pouco sobre a ideia de mercado dos videogames ontem e hoje e também sobre a memória gamer, beleza? Vejam aí. Você agora decidiu realizar uma publicação que fala sobre o processo, todo esse processo de desenvolvimento da feira, né? Então, esse ano a gente lançou, né, o Brasil Game Show livro, onde é contada toda a história da feira. Começou lá atrás, num churrasco, em 2002, e evoluiu, se tornou um encontro maior. Depois teve um período aí de pausa e em 2008 foi o projeto, né, concebido e lançado em 2009 com força total, né? 4.000 pessoas no primeiro evento, 20 estandes, isso numa quadra esportiva, uma quadra de futsal, até chegar ao evento que a gente tem hoje, né, com 70 mil metros quadrados, muitas marcas mundiais presentes aqui na feira e, acima de tudo, né, 300 mil visitantes, um público apaixonado, um público que não para de crescer no Brasil e mostrando para todo mundo que videogame não é coisa de criança, de adolescente, é algo de adulto, é algo para todas as idades, é um negócio, é um mercado, é algo sério, é um momento, acho que, de diversão para todo mundo que gosta de jogar no Brasil, né? Tem gente de norte a sul que está presente aqui na feira esses dias e é um trabalho intenso, né, que a gente tem durante o ano para conseguir levantar um evento desse porte, desse tamanho e, felizmente, a 8ª edição a caminho da 9ª no ano que vem. É interessante, uma vez que você fala sobre os contratempos que houveram para o desenvolvimento de tudo isso. Em primeiro lugar, o reconhecimento do videogame enquanto uma forma de entretenimento que é capaz de gerar capital, porque até então era visto como uma mera brincadeira de criança. Hoje em dia ele é uma indústria levada a sério. Já desde 2006 ela passou a indústria do cinema, né? E, bom, o interessante, eu gostaria de saber um pouco mais, é como você vê essa evolução do mercado brasileiro de videogames, já que já na década de 80 a gente costumava ser consumidor de refúgio, enquanto em 83 a indústria estava caindo lá nos Estados Unidos, aqui o negócio estava crescendo, eles estavam jogando tudo que sobrava para cá. E agora a gente tem uma produção de lançamentos que é consonante com o que tem saído naquelas regiões. E aí, como que tem sido isso? Inclusive eu gostaria até de falar para você que eu gostei de ouvir que o pessoal da Nvidia e da Razer, eles falaram que esse é o maior evento, que eles esperam o ano inteiro esse evento para poder vir aqui participar. Então, poxa, que mudança. Fala um pouco pra gente sobre como era antes e o que você vê hoje. Até eu acho que não indo muito longe, né? Até 2008, principalmente, o mercado brasileiro de games ele estava bem abandonado. A gente não tinha uma presença oficial de boa parte das empresas, aquelas que estavam aqui estavam engatinhando, né? Vários escritórios que eu visito hoje, eu comparo com os escritórios que eu visitei nessa época e não se comparam. E, na verdade, a gente teve uma mudança completa, né? Veio para cá Sony com PlayStation, Microsoft com Xbox, fábricas dos grandes consoles, as publicadoras todas trazendo seus jogos para o país e também conseguindo produzir os jogos aqui no Brasil. Por outro lado, a gente teve uma mudança significativa do público. O público brasileiro sempre foi apaixonado por videogame, mas ele tinha que buscar de formas... Era extremamente difícil encontrar aquilo que você queria comprar. Na época, por exemplo, que eu era adolescente ou criança, eram importadoras, não tinha um mercado oficial, não era tão fácil. Jogo em português, nem pensar. Lançamento simultâneo no Brasil e no exterior, era impossível de imaginar. Exatamente o que você falou. Chegava aqui aquilo que sobrava do resto do mundo e o brasileiro acabava consumindo assim mesmo. Boa parte dos videogames que eu tenho na minha coleção particular, eu comprei muito depois do lançamento desses aparelhos no mercado internacional. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem um lançamento de um Xbox One simultâneo no Brasil, um PlayStation 4 simultâneo no Brasil, todos os grandes títulos. Antes, agora da feira, já tinha jogado alguns ou tinha testado em beta, Call of Duty Black Ops 3, o Forza 6, o FIFA, são jogos, o Rainbow Six, são games que chegam ao Brasil ao mesmo tempo, você não tem mais que aguardar. Então a mudança ao longo dos anos ela é enorme, é uma mudança brutal.
Acho que a Brasil Game Show, claro, a gente tenta humildemente fazer um trabalho bastante forte a cada ano, promover o mercado brasileiro lá fora, servir como um cartão de visitas do mercado brasileiro para o resto do mundo, também dentro do Brasil, para quem não valorizava e não respeitava o mercado de games. Deixou de existir aquele preconceito em relação ao game no país. Acho que hoje em dia todo mundo encara de uma forma muito melhor. Os jogos aparecem, né, quando a gente tem no evento, na TV aberta, na rádio, nos jornais, nas revistas, e todo mundo entende que é um mercado que tem 60 milhões de jogadores no Brasil, seja para tablet, celular, e também mercado de console e de PC, mas é um mercado que não para de crescer, é um mercado sério, é um mercado grandioso, e acho que a mudança é completa. Assim. Hoje é uma nova realidade, quarto maior mercado do mundo, a Brasil Game Show com a segunda maior área utilizada em uma feira de games no mundo, os stands estão no nível das feiras internacionais e felizmente a resposta é muito boa do público brasileiro, que é apaixonado. Assim, acho que como eu que comecei esse negócio todo por gostar e por não encontrar isso tudo por aqui, acho que eles encontraram muito mais gente que também estava na expectativa por um conteúdo de qualidade, em tempo real, lançados praticamente de forma simultânea com o exterior, e principalmente muitas empresas que não atuavam no Brasil que agora atuam e conseguem atender os seus fãs. E além disso, eu estava conversando com o pessoal agora há pouco e a gente para pensar a necessidade de ser parte do universo gamer para então produzir algo para ele. Eu acho que você entende muito bem tudo isso, uma vez que você é detentor de um dos maiores acervos da América Latina na área de games. E aí entra uma outra questão. E você tem intenção de fazer um patrimônio, um acervo de memória estabelecido somente para isso, um museu do videogame? Você tem intenção também de procurar resgatar a memória gamer que vem com esse pessoal das antigas? Sem dúvida nenhuma, é algo que eu tenho muita vontade de fazer. Quem sabe aí nos próximos anos a gente consiga colocar esse sonho em prática, né? Se outros foram possíveis, esse também pode vir a se tornar possível. E a ideia é exatamente compartilhar, né? Na feira a gente traz para cá 80 máquinas de arcade para que os saudosistas possam relembrar, e principalmente 125 consoles esse ano, acessórios, revistas antigas, jogos antigos. A cada ano mudamos os aparelhos, os jogos, os acessórios que são expostos no espaço Evolução do Videogame. E a ideia é poder, assim como eu tenho preservado, hoje eu tenho um espaço até no meu escritório, tenho um espaço na minha casa que não comporta tudo num lugar só, mas quem sabe um dia ter um ambiente para poder colocar todo esse conteúdo disponível e proporcionar uma experiência não só durante a BGS, mas o ano inteiro, né? Porque mais que deixar disponível o material, é interessante ordenar essa memória de uma forma capaz de ser entendida, inteligível para as pessoas. Então dar um sentido para todo esse conteúdo é uma coisa importante, e realmente vai ser um trabalho um tanto quanto grande para você. Não tem dúvida. Eu acho que é importante preservar toda essa história, não só do mercado de games no Brasil, mas como do mercado de games mundial. Preservar a história das gerações dos consoles, né, da primeira até a 8ª geração e as que virão por aí. Preservar um pouco da história desse mercado local, como ele começou, como ele está hoje, o mercado internacional. Explicar, traduzir também um pouco desse lado da cultura gamer, apresentar um pouco para quem não conhece como que é também o trabalho duro de criação de um jogo. Equipes às vezes de até 300, 400 pessoas fazendo um jogo. E a gente tem a própria história aqui hoje do evento, né? E é um pouquinho do que a gente pode também contar e acompanhar ao longo desses anos aí de Brasil Game Show. Então isso é completamente o meu desejo. Assim, não é uma tarefa tão fácil, porque quando você vai pensar em museu, em algo histórico, você sabe, né, que não é tão simples assim, não é algo tão valorizado no Brasil. E muita gente acha, videogame, museu, será que isso tem a ver? Será que isso pode ser enquadrado e caracterizado dessa maneira? Sim, pode. É algo que tem um potencial de público enorme e a gente poderia realmente ter, e eu tenho um desejo real, um desejo concreto de fazer um espaço com esse
com esse objetivo. Não, e o espaço se abre realmente porque o ano passado o MoMA, lá em Nova York, eles criaram um espaço específico para alguns jogos de videogame, para a experiência dos jogos. Mas mais que isso, você me deu uma deixa que eu acho muito importante, porque as pessoas costumam falar somente do aspecto lúdico nos jogos e na capacidade de imersão de roteiro, mas muito além disso, há um backstage de sua produção. E aí me vem a questão, diante do contexto atual, a gente anda com uma crise econômica aqui que tem atingido o Brasil, mas vamos lembrar de outra coisa. Lá atrás a gente tinha uma lei de reserva de mercado que também ela gerava diversos problemas para importações de eletrônicos. E aí que eu pergunto, o que você acha em relação ao panorama da legislação e dos tributos que existiam anteriormente e o como está hoje? Você consegue fazer uma comparação disso? Na verdade, assim, o mercado de games no Brasil ele cresceu, né, mesmo com alguns problemas em relação à tributação e à legislação, que é muito dura para games e a tributação principalmente é elevadíssima. Mas o bacana é ver que ainda assim o mercado merece essa atenção toda que as empresas optaram por se sujeitar a um modelo brasileiro, um modelo do governo brasileiro para poder atender os seus fãs. Por exemplo, né, a fábrica do Xbox, a fábrica do PlayStation foram iniciativas fantásticas e você vê 3 fábricas no mundo de PlayStation, uma delas no Brasil, 2 fábricas no mundo de Xbox, uma delas no Brasil. Então isso é algo fantástico, é algo inédito, é uma demonstração de respeito, de atenção e de importância para o mercado brasileiro que é enorme. Acho sim que a gente ainda poderia batalhar, né, para que o governo brasileiro reduzisse, né, as alíquotas para games, que são assim duríssimas, são elevadíssimas, superiores a praticamente tudo que a gente tem no país, tudo que é taxado no país. E aí a gente poderia ter um mercado talvez ainda maior, né? Se ele já é o 4º maior mercado do mundo, ele talvez pudesse ser o 3º ou o 2º, não sei, se a gente tivesse ainda um facilitador por parte do governo brasileiro. Mas é bom a gente ver que ainda assim o resultado que conseguimos ao longo dos anos é fantástico, é incrível. E é interessante que esse seu trabalho ele começa a revelar impactos sociais, como o pessoal da Rimo, que eu estava falando, que são os produtores da Xbox, eles geram diversos empregos aqui. E além desse impacto social do trabalho que é gerado com todo esse reforço da indústria gamer que você traz, tem também a iniciativa dos alimentos. E como que ela está esse ano? Então, isso é bem bacana. Ano passado a gente arrecadou 70 toneladas de alimento para a Casa de Davi, né, que cuida de adultos, crianças e adolescentes que sofrem aí de autismo. Eles vêm, visitam a feira também, além da arrecadação. Esse ano a gente espera ultrapassar essa marca de 70 toneladas. Temos convidado todo mundo que não necessariamente precisaria doar 1 quilo de alimento para pagar a minha entrada, para que também doe. E aí, nesse ritmo, pelo que nós vimos até hoje, a tendência é que realmente a meta seja ultrapassada em relação ao ano passado. É um trabalho que começou lá atrás, desde a primeira edição da feira, e a nossa ideia é fazer ele crescer cada vez mais. Bacana também comentar que a Casa de Davi tem um trabalho relacionado com games, que é a game terapia. Então, o game utilizado como uma ferramenta para incluir essas pessoas de uma maneira melhor na sociedade. Pô, super interessante, eu não fazia ideia dessa iniciativa. E por fim, tem a iniciativa também social de colocar o pessoal, os deficientes físicos na entrada aqui nesse trabalho. Eu acho que a primeira vez que eu vi isso foi aqui na BGS. Até então eu nunca tinha visto nenhuma feira que tomasse esse tipo de atitude. Eu acho que é uma coisa importante e que você continua a fazer. E aí, tem algo a falar? Vai aumentar o grupo? Na verdade a gente tenta a cada ano aumentar esse grupo, né, de portadores de necessidades especiais. A gente até divulga uma informação interessante, que o resultado deles costuma sempre ser melhor do que o daqueles que não têm nenhum tipo de limitação. Então eles realmente conseguem apresentar um resultado para nós. A parte de qualquer ação social, digamos, eles são efetivamente mais produtivos do que aqueles que são plenamente capacitados, né?
E isso é bacana de ver, né? Que muita gente não dá a oportunidade para eles, aqui a gente consegue dar essa oportunidade, eles valorizam, agarram essa oportunidade e a gente consegue também mostrar, né, um pouco para a sociedade como tem gente, né, que passa mais dificuldade do que eu e você aqui, por exemplo, no dia a dia, e eu acho que é uma mensagem também positiva para as crianças, adolescentes, famílias inteiras que vêm para cá. Queremos com certeza aumentar, assim, a cada ano que passa a gente tem aumentado, a ideia é ampliar. Bom, em primeiro lugar eu agradeço pela nossa conversa uma vez mais e pessoal, isso serve para mostrar para vocês que videogame é sim assunto também de gente grande e dá para bater um papo muito cabeçudo com tudo isso. Muito obrigado, eu sou o Paleonerd. Tavares, quer falar alguma coisa mais? Obrigado, agradecer a presença sua aqui no evento e da sua equipe e com certeza ano que vem tem mais, espero que quem te acompanha possa estar presente conosco e é exatamente isso, né? Videogame é coisa séria hoje em dia. Bom, espero que você tenha gostado dessa entrevista e acompanhe aqui o nosso canal, curta, comente, compartilhe e você também pode acessar o site paleonerd.com.br e também o nosso Twitter, o nosso Instagram e o Facebook. A gente se vê na próxima.